Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, estamos chegando para partilhar um pouquinho mais daquele tema, né? O tema da nossa última solenidade, que foi a solenidade da Santíssima Trindade. Meu irmão Ney Castro, vamos em frente. Tá, amado? Vamos em frente. É isso mesmo, ainda que a figueira não floresça, né? Ainda que não tenhamos horizontes, ainda assim nos alegremos e glorifiquemos o nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele está acima de tudo e acima de todos. Gosto de dizer, meu irmão, que se a jurisdição de Deus terminasse diante da fronteira da morte, São Paulo diz isso de outra forma: se Cristo não ressuscitou, se ele não venceu a morte, vã é a nossa fé. Estamos nos privando desnecessariamente de um monte de coisas, né? Um monte de prazeres, um monte de, sei lá, né? Seria tudo inútil. Mas Cristo ressuscitou. Então a jurisdição de Deus não termina diante da fronteira da morte. Deus continua sendo Deus, mesmo quando Ele pega aquele nosso filhinho, aquela nossa filhinha amada e querida, e diz, para cá. Mesmo quando Ele vai lá, pega o esposo, pega a esposa, o papai, a mamãe, o irmão, seja lá quem for, o amigo mais querido, o maior amor terreno que possamos aqui ter conquistado. Esses dias eu dizia para alguém que Deus foi lá, no jardim daquela família, e disse, eu quero essa flor para cá agora. Tá bom? Então, bendito seja o nome do Senhor. Temos que ter esta convicção e temos que ter este agradecimento a Deus exatamente nesses momentos. Não louvamos a Deus no nascer, temos que nascer no morrer. E sabemos que o morrer é um morrer onde nos privamos da existência física do ser humano. E claro que dói, se não doesse, alguma coisa estaria errado. Se a gente não chorasse, não sentisse aquele vazio, alguma coisa estaria errada, né? Mas sabemos que é um morrer fenomenalmente falando, para viver. É a porta de entrada para a verdadeira vida. Vamos lá, coragem. Coragem. Eu tenho vivido algumas experiências no mesmo dia que a gente precisa comemorar. A gente é chamado para celebrar um aniversário. Nesse mesmo dia, temos que celebrar um sepultamento. Quantas e quantas pessoas queridas, quantas e quantas pessoas amadas, esses dias eu passei essa experiência. Então a experiência do riso e da dor, né? Há poucos dias eu disse para alguém que a vida é uma grande roseira cheia de flores e espinhos. Voltando ao nosso tema, e abraço a todos vocês que se inscreveram no nosso canal. Obrigado. Você que tem dado um like, você que tem compartilhado, você que tem deixado a sua mensagem. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos. Sei que não mereço e estou muito aquém dos vossos elogios, das vossas palavras, mas eu agradeço e coloco tudo diante do nosso Deus. Porque se alguma coisa de boa em mim há, e eu sei que em mim há, eu devo a Ele, a esse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Muito obrigado a você que tem me ajudado. Muito obrigado. Você não imagina o tamanho do meu agradecimento. O que eu posso fazer é colocar a sua família diante de Deus. Se não para Ele te curar, para Ele te libertar, mas para Ele te dar força para você atravessar esse momento que está vivendo com resignação, com coragem, com fé, sem perder
a crença que ele está conosco. A Igreja Católica ensina, a Igreja Católica sempre ensinou, desde que ela iniciou a sua missão ad gentes, a sua missão até os confins da terra, como Jesus disse, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então sempre a igreja pregou a doutrina, o ensinamento da unicidade de Deus. E a igreja ensina a unicidade de Deus, porque tanto pelo lado da fé, quanto pelo lado da lógica, não pode haver mais de um ser absoluto. Dizendo de outro modo, qualquer formulação politeísta é uma aberração, tanto do ponto de vista da fé, como da lógica. Guarde isso. Qualquer formulação politeísta é uma aberração, tanto do ponto de vista, tanto à luz da fé, como à luz da lógica. Este ponto, por sinal, é de suma importância. Quando eu falo sobre a questão das imagens, eu sempre trabalho este ponto. Eu sempre desenvolvo, ou de certa maneira, eu parto deste ponto. A igreja, que é acusada, e como eu disse, quantas vezes eu acusei a igreja de idolatria. Idolatria, o culto de latria. O culto de adoração propriamente dito, prestado aos ídolos. O que é o ídolo? O ídolo é um falso Deus. Não tem nada a ver com estas imagens que temos na Igreja Católica. Não tem uma imagem que seja imagem de Deus. Nenhum dos santos que foram elevados à glória dos altares pela Igreja por meio da canonização são deuses. Então eles não são ídolos, não podem ser ídolos, porque os seus protótipos, ou seja, aqueles a quem as imagens representam, eles existiram. O ídolo não, é uma fabricação mental. Eles não existiram, mas o ser humano, lá não sei quando, construiu uma imagem da sua elucubração, de sua divagação mental, fez aquela imagem. Por isso disse, todo ídolo é uma imagem, mas nem toda imagem é ídolo. E sabemos na Igreja Católica que não prestamos, é um outro ponto da adoração, não prestamos o culto de latria a essas imagens. Por quê? O culto de latria ele só pode ser prestado a Deus porque o culto de latria significa... A igreja tem consciência que nenhum dos santos e santas que ela venera é o Criador. Mas são obras do Criador. Não são Cristo, mas são obras de Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele. Ele estava na criação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a Igreja Católica não diz que eles são Jesus. Agora, somos Jesus enquanto a ele ligados. Somos também luz, somos também sal da terra. Então o culto de adoração, ele precisa ser dirigido a Deus. Por isso isto aqui é idolatria, no momento em que presto este culto de adoração a um ídolo, porque o ídolo é um falso Deus. Isto aqui foi, é e será pecado. O culto de adoração, de latria, prestado a um ídolo, a um falso Deus, é o mais grave pecado e o povo de Israel pagou caro por causa disso. Segundo, quer dizer que um Deus que não tem um protótipo. O protótipo é uma imaginação.
certo? Segundo, o culto de adoração corresponde o quê? Corresponde à criação. No momento que faço o culto de adoração, por isso a Igreja Católica não comete este pecado. Por quê? Ela nunca disse que Pedro é criador, nem mesmo Maria Santíssima, que depois de Jesus é quem tem um patamar de veneração maior na terra, pelos cristãos. A igreja nunca disse que Maria Santíssima é a nossa criadora, que Paulo, que Santo Antônio, Santa Rita de Cássia, nenhum deles. A Igreja Católica não atribui a criação a nenhum dos santos e santas que ela venera. Então a Igreja não pode ser acusada deste pecado. Por sinal, após oh meu Deus do céu, após a homilia, a pregação, o que é que a gente repete? A gente fala todos os domingos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e por aí vai. Esse é o credo, essa é a verdade. Então, quando alguém diz, vocês adoram a imagem, a pessoa sequer sabe o que está dizendo. É uma acusação falsa, leviana, mentirosa. E quem conhece a terminologia da situação e insiste na acusação, o que dizer de uma pessoa desta? Então precisamos entender esses detalhes, certo? As imagens da Igreja Católica não são ídolos. Por quê? O ídolo não tem um protótipo real. As imagens que temos na Igreja Católica, certo? Eu vou fazer aqui agora uma imagem grande da minha mãe. A minha mãe morreu há 100 anos atrás e eu quero homenageá-la, fazer uma imagem. Essa imagem não é um ídolo. Por quê? Porque há 200 anos atrás a minha mãe existiu. A minha mãe esteve em um lugar, geograficamente falando, que as pessoas que naquela época viveram, conviveram com ela, viram-na e souberam dos seus feitos. Então esta imagem não é um ídolo. Observe isso aí. Todo ídolo é uma imagem, mas toda imagem não é um ídolo. Agora, se eu não tenho um protótipo, uma referência humana, e eu preparo uma imagem, eu fabrico uma imagem, sobretudo com aquela ideia de lhe prestar culto, estou diante de um ídolo. Então as imagens católicas não são divindades. Não se trata disso. E não atribuímos a nenhuma delas o poder de criação, que é exatamente destinado, dirigido a Deus. Então a Igreja Católica, ela ensina a unicidade de Deus, porque tanto do lado da fé, tanto à luz da fé, quanto à luz da lógica, não pode haver mais de um ser absoluto. Não pode haver mais de um ser absoluto, porque o politeísmo é uma aberração tanto à luz da fé quanto à luz da razão, à luz da lógica. Antes de voltar à questão bíblica, me veio aqui agora, ao campo da fé. É o que mais nos interessa aqui, o campo da fé, o campo bíblico. É a fé monoteísta que tem base no Antigo Testamento, e a Igreja Católica, na sua evangelização, ela leva esta base do Antigo Testamento. Vejamos um pouco esta questão, a linha lá dos filósofos, porque isso é de suma importância. Na Igreja Católica, para a gente estudar teologia, mesmo aquele curso de teologia para leigos, primeiro você tem que fazer filosofia. É necessário.
Um padre, antes dele começar a faculdade de teologia, 4 anos, ele tem que estudar 3 anos de filosofia. Tem que primeiro fazer a faculdade de filosofia para depois fazer a faculdade de teologia. Nos séculos V e VI, antes da era cristã, os filósofos gregos chamados de pré-socráticos, isso aqui pesquise depois, porque pegue isso tudo e depois analise, pesquise. É de suma importância para entendermos essa questão de fé. Então, esses filósofos antigos, chamados de pré-socráticos, eles começaram a questionar o mundo em torno deles. Eles começaram a fazer perguntas. Aquela concepção que tudo que os cercava devia-se aos deuses gregos, isso deu lugar a explicações mais racionais. A explicações que, de forma racional, pudessem explicar o mundo, a natureza, a existência. Não demorou e essa filosofia começou a ser chamada de filosofia da natureza, porque ela começou a fazer alguns questionamentos. De onde tudo veio? 6 séculos antes de Cristo. Os filósofos gregos começam a fazer este questionamento. De onde tudo veio? A partir de que tudo foi criado? A partir de que tudo foi criado? Como é possível descrever a natureza de forma matemática? Como alguém pode explicar a pluralidade da natureza? Olha aí. O homem olhou para um monte daquele. O homem olhou para a lua, olhou para o sol, olhou para as estrelas, olhou para o mar, e ele começa a fazer-se perguntas, grandes e sólidas interrogações. Isso é de suma importância para cada um de nós. Estas questões, queridos irmãos, elas levaram os sábios ocidentais a encontrar um princípio fundamental, ou seja, o material básico do universo. Por volta do ano 620 alguma coisa, aparece um Tales de Mileto, que era considerado um dos 7 sábios da Grécia. E não pense que ele já era muita coisa, apesar que, claro, um dos 7 sábios da Grécia. Só que 2000 anos antes de Cristo, lá no Egito teve um tal de Hermes Trismegistus, alguma coisa desse jeito. Se Tales, ele está lá no ano 624, então tem alguém que tem 1500 anos, 1400 anos antes dele. E é interessantíssimo a gente buscar saber as formulações desse cidadão, desse Hermes. Então, este Tales, como disse um dos 7 sábios da Grécia, ele proclamou que o material original do universo, o material original, o elemento principal, causa de todas as causas do universo, era a água. Olha aí, dentro da não se tem aqui nada a ver com religião. Não se tem nada a ver com religião. Apesar e embora muitos daqueles filósofos, eles fossem considerados místicos. Por sinal, de Sócrates é dito que, de certo modo, ele foi o primeiro cristão.
vários anos antes de Cristo. Então este Tales, ele vem dizer que o elemento original de tudo é a água. No ano 610, aparece um Anarrimandro. Anarrimandro se escreve Anarximandro, certo? Anaximandro ou Anarrimandro. E este cidadão, este Anarrimandro ou Anaximandro, 610 a.C., ele disse: não. Nada de água, nada de água. O elemento original é uma substância indefinida e ilimitada. Observe que esses homens, eles estão dizendo que há um princípio, há um elemento original do qual tudo se origina. Então observe que dizer que há mais de um ser absoluto é uma aberração, tanto do ponto da fé como como a luz da lógica. Aí depois vai aparecer um outro por nome Anaximenes, eu não sei a pronúncia exata, né? Esse cidadão, ele vai dizer, não é mesmo. Não é mesmo. O único elemento, o elemento original de todas as coisas é o ar. Observe isso, queridos. Isso é importantíssimo a gente saber. Eu tinha convidado um amigo meu, professor de filosofia, que vinha falar sobre isso. Ele fala com precisão, né? Fala com precisão, mas não deu certo a chegada dele aqui. Eu gostaria que eu mesmo teria algumas perguntas para fazer. Bem, então este diz que seria o ar. Mas aí no ano 570, né, aparece um outro cidadão que vocês já ouviram falar, Pitágoras, muito conhecido pelo Teorema de Pitágoras. Pitágoras, ele vai dizer, olha, a base de toda a realidade estava na matemática. Ou seja, as relações matemáticas são as relações matemáticas quem governam o mundo. E para Pitágoras, os números eram sagrados. O tempo passa e em 535 aparece o grande Heráclito. Heráclito disse assim: nada disso. O elemento original do qual tudo deriva é o fogo. Queridos, a lista é grande. Daqueles que afirmam haver um único ser absoluto, uma única causa, uma única realidade, um único todo. Mesmo no campo da filosofia, esse ser absoluto, essa causa única, de alguma forma ela já era divisada como Deus, e vamos ver isso mais para frente. Mas enquanto no meio filosófico ela não fosse, de certa forma, postulada, batido o martelo que era Deus, todavia, os judeus e os cristãos que vêm na esteira do monoteísmo judaico, eles vão dizer o que o fulano disse que é o ar, o que o cicrano disse que é a água, o que o outro disse que são as relações matemáticas, o que o outro disse que é o ar. Nós estamos dizendo que é Deus.
Ele é a causa de tudo quanto existe. E São Paulo vai dizer aos filósofos lá na Grécia, lá no Areópago, né? Nele somos, nele nos movemos, nele existimos. Jesus, ele chega, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Se não estamos enxertados nessa videira, estamos quase que impossibilitados de fazer alguma coisa. Amados irmãos, amadas irmãs, este ponto do único ser absoluto, ele é capital. É de uma importância tremenda para nós e Jesus não deixou barato, Jesus não deixou passar. Eu vou falar para vocês alguns textos aqui para gente parar. Isto para Jesus foi de suma importância e ele não deixou passar, mas antes disso eu vou falar uns 2 textos do Antigo Testamento, porque entre o ser absoluto, a causa, o todo, a única realidade e os efeitos, há um vínculo, há um nexo. Eis porque este ponto é capital em relação a Deus, a causa das causas para nós cristãos, para a igreja. Quando alguém faz essas acusações que nós adoramos vários... Primeiro, é uma ignorância dizer que adoramos, por exemplo, São Pedro, Santo Antônio, São João. É uma falta de conhecimento, porque nunca a igreja disse que eles são deuses, nunca a igreja os adorou como divindades. Então precisamos ter esta mensagem, este conhecimento na ponta da língua? Não, Senhor. A igreja há 2000 anos e na esteira do Antigo Testamento, que muito mais anos tem, adoramos um único Deus, um único ser absoluto, fonte, causa de todos os efeitos, de todos os fenômenos, de todas as pluralidades. Então, queridos irmãos, este ponto é capital. Em Jeremias, antes de ver em Jesus isto, Jeremias no capítulo 9, e o versículo 24. Eu já falei para vocês, Deuteronômio capítulo 6. Né? O Shema de Israel. Escuta, ouve Israel. O vosso Deus é único. São muitas, eu estou pegando aqui, dando uma crivada. Em Jeremias, no capítulo 9, e no versículo 24, lemos. Assim diz o Senhor. Vamos pegar o 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Isso aqui é ensinamento da igreja católica, apostólica, romana. Na esteira do Antigo Testamento, se alguém quer se gloriar, glorie-se. Não no seu dinheiro, não nos seus cavalos, não no seu poder, não nos seus exércitos. Glorie-se em saber, em conhecer e saber que eu sou o Senhor. Essa é a pregação da igreja. Em Oséias, no capítulo 6, Oséias capítulo 6, versículo 3, isto aqui é fundamental. Este verbo conhecer, que aqui está empregado, ele tem uma importância capital nesta história, queridos irmãos, neste ponto fundamental da pregação da igreja. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos
e prossigamos em conhecer o Senhor. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos para o versículo 6 do capítulo 6 de Oséias. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mais do que os holocaustos. Isso aqui é capital. Isso aqui é de uma importância tal em relação a Deus, enquanto muitos filósofos, muitos cientistas vão dizer é isto, é aquilo, a fé cristã vem dizer é Deus. Ele é a causa, ele é o princípio de tudo que há, de tudo que existe. Vai estourar, pai? Estourar? Eu paro por aqui, mas volto com este tema. Eu volto com este tema e vou dar uma referência para vocês. Nós vamos partir, no próximo vídeo vamos partir de João capítulo 8, versículo 32. Qual é o texto? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É verdade e o ser absoluto é de suma importância para cada um de nós. No próximo vídeo, a gente continua a partir de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um grande abraço, fiquemos todos com Deus.